Então, continuando aqui, né? Então, na traqueia, nós temos a presença de anéis cartilaginosos, né? Então, esses anéis cartilaginosos, formato de C, né? Eles são formato de C. Atrás tem uma camada muscular. Então, eles dão maior estabilidade à traqueia, né? Em compensação, à medida que a gente vai descendo, chega lá nos bronquíolos, né, terminais, a gente vai cada vez mais tendo a ausência dessa cartilagem. Então, o que marca a ausência da cartilagem é os bronquíolos, né? Então, bronquíolos não tem mais cartilagem. Então, inclusive uma definição para ser usada é esta, né? A diferença de brônquio para bronquíolo é que o brônquio ainda tem cartilagem, né? Mas o bronquíolo já não tem. Então, a partir do momento que não temos mais cartilagem, nós chamamos de bronquíolos. Então, aqueles ductos que não têm a cartilagem, chamamos de bronquíolos. E aí a gente sabe, né, que eles têm bastante camada muscular, né? E toda essa camada muscular, elas são propícias, né, a ter a reatividade, né? Então, é uma das formas, né, de criar aquele sibilo, né? Tem outras formas de ter o estreitamento de via aérea, mas uma das formas é por indução, né, dessa broncoconstricção, dessa musculatura aí lisa, né, que tem nos bronquíolos, que tem também nos brônquios, né, e também na traqueia. Então, toda essa estrutura, ela pode sofrer, né, aquele sibilo, a broncoconstricção, né, o sibilo, aquele chiado, né, que dá no peito. Uma coisa bastante interessante e que às vezes confunde muito é que na lei de Poiseuille, né, a gente sabe que quanto menor o raio, né, maior a resistência, né? E a gente sabe que uma redução, né, na metade desse raio vai aumentar em 16 vezes a resistência da via aérea. Só que aí, quando a gente aplica a lei de Poiseuille, a gente só está pensando em apenas um ducto. Tranquilo? Em um ducto. Então, isso é aplicado, essa lei de Poiseuille, pensando em um ducto. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre resistência das vias aéreas, às vezes dá um pouco de confusão, justamente por isso, que a gente pensa muito na lei de Poiseuille, só que a gente tem que tentar associar isso com o que acontece no sistema respiratório, né? Por incrível que pareça, 80% da resistência do sistema respiratório, das vias aéreas, se dá a nível de nariz, traqueias, brônquios, ou seja, na via aérea proximal, 80%. E a via aérea distal, ela só tem 20% da resistência. E aí a gente fica, poxa, mas a lei de Poiseuille, a gente sempre vai lembrar que a lei de Poiseuille está aplicada para um único ducto, né? E o que vai acontecendo então? O que vai acontecendo é que a traqueia, como eu tinha dito, das gerações, né, da zero, que é a traqueia, vai indo até a 23ª geração, cada vez mais elas se tornam o quê? Numerosas, elas aumentam em secção. Então, se eu pegar uma secção, é como se fosse, ó, aqui eu tenho apenas um único bronquíolo, só que aqui eu tenho vários bronquíolos que eles vão se ramificando. Então, olha só, o que acontece com o raio, ele se torna maior. Se a gente fizer um corte transversal, então eu vou ter até mais, né? Eu vou ter mais ductos, né? Mais bronquíolos. Então, a secção transversal. Então, por isso que o raio na região periférica, a resistência é menor, porque o raio é maior. Então, quanto mais a gente desce, mais vai aumentando o número de área seccional. Então, é mais fácil aqui a passagem tem uma menor resistência. Então, por isso que doenças, né, que se dão nessas regiões, elas pouco impactam, né, na resistência. Então, as doenças das vias aéreas distais pouco impactam na resistência. E aí, quando faz teste de função pulmonar, às vezes não é descoberto, né? Demora para descobrir, porque até que ela dê impacto, não pega, né? A função pulmonar não vai pegar, não vai conseguir registrar essa alteração dessa resistência. Ao contrário do que se dá lá, né? Então, na via aérea proximal, nós só temos então lá o quê? Digamos, o bronquifonte direito, então aqui, tá? O bronquifonte esquerdo, né? Só que como mais a gente vai descendo, ele vai se ramificando. Então, no final, o raio, a gente pode comparar aqui o raio dos brônquios, né? Que vamos botar aqui o raio do brônquio. Então, ok? Então, a resistência é maior onde? No brônquio. Já nos bronquíolos, a resistência é menor, porque o raio é maior por conta da área seccional. Então, isso é bem interessante a gente ter em mente. Tá certo? Porque às vezes surge muito essa dúvida, mas o bronquíolo ele é mais estreito, ele tem um raio menor, então deveria ele ser mais estreito. Mas a gente tem que lembrar que
eles aumentam em números. Tá certo? Então, aí por isso que a resistência é menor, 20% da resistência da via aérea periféricas. Era isso que eu queria falar. Tá bom? Obrigado.